Novembro de 2003. Nas matas de Embu-Guaçu, a 50 quilômetros de São Paulo, policiais encontram o corpo de uma adolescente em avançado estado de decomposição. Ela tem 16 anos. O laudo pericial registra 15 golpes de faca. A vítima é Liana Friedenbach. Ela havia sido mantida em cativeiro por 4 dias antes de ser executada. Os investigadores determinam que ela não estava sozinha quando foi capturada. Liana Friedenbach mora no bairro do Morumbi, em São Paulo. Ela estuda, toca violão e tem uma vida tranquila de classe média. Em 2003, ela conhece Felipe Silva Café, 19 anos. Os pais de Liana se opõem ao relacionamento. A diferença de 3 anos preocupa a família. O namoro passa a ser mantido em segredo. Liana e Felipe planejam uma viagem de acampamento em área rural. A ideia é passar alguns dias longe de São Paulo, sem supervisão dos pais. O destino escolhido é a região de Embu-Guaçu. Para os pais, Liana viaja a um acampamento escolar. A informação é falsa. No final de outubro de 2003, os dois partem de São Paulo com mochilas e barracas. Eles chegam a uma área de mata fechada nos arredores de Embu-Guaçu. É ali que encontram outros homens, entre eles, um adolescente de 16 anos chamado Roberto Aparecido Alves Cardoso, conhecido como Champinha. Felipe Silva Café é assassinado no primeiro dia. Liana permanece em poder do grupo por mais 4 dias. O que aconteceu durante esse período e quem eram esses homens? Na tarde do dia 7 de novembro de 2003, Liana e Felipe acampavam em uma área de mata fechada no município de Embu-Guaçu. A região era pouco frequentada. Não havia moradores próximos. Roberto Aparecido Alves Cardoso, o Champinha, tinha 16 anos. Ele conhecia aquela mata, vivia nas proximidades e transitava pela região com frequência. Champinha não estava sozinho. Com ele estavam Paulo César da Silva, conhecido como Pernambuco, Aguinaldo Pires da Silva, Antônio Caetano da Silva, o Novinho, e Antônio Mateus da Costa. 5 homens no total. O grupo abordou o casal no acampamento. Champinha comandou a ação. Felipe e Liana foram dominados sem possibilidade de resistência. Felipe foi separado de Liana imediatamente após a abordagem. Os dois foram levados em direções diferentes dentro da mata. Liana ficou com parte do grupo. Felipe Silva Café foi assassinado a golpes de madeira. Ele tinha 19 anos. O corpo foi abandonado dentro da mata. Liana foi mantida em um cativeiro improvisado dentro da própria mata. Não havia construção formal. O local era isolado e sem acesso visível por estrada. O cativeiro durou 4 dias. Durante esse período, Liana foi submetida a abusos sistemáticos pelo grupo. Champinha participou diretamente dos crimes. Apesar de ser o mais jovem do grupo, Champinha exercia liderança sobre os demais. As decisões sobre o que fazer com Liana, sobre quando agir, partiam dele. Os outros obedeciam. Pernambuco tinha mais de 20 anos. Aguinaldo era o mais velho e o mais forte fisicamente. Nenhum dos dois questionou as ordens de Champinha durante os 4 dias. Novinho tinha aproximadamente a mesma idade de Liana. Ele também participou dos crimes durante o cativeiro. Segundo o inquérito policial, sua participação foi ativa. Em São Paulo, os pais de Liana ainda esperavam. Hilda Friedenbach acreditava que a filha estava em um acampamento escolar. Ninguém sabia que ela estava desaparecida. No 4º dia de cativeiro, Champinha tomou uma decisão. Liana seria morta. Champinha esfaqueou Liana Friedenbach 15 vezes. Ela tinha 16 anos. O crime foi cometido dentro da mata, a poucos metros do cativeiro. Os demais integrantes do grupo estavam presentes no momento da execução. Nenhum interferiu. O corpo de Liana foi deixado na mata sem nenhuma tentativa de ocultação. O grupo se dispersou. Em São Paulo, Liana não havia dado nenhum sinal de vida desde o dia 7 de novembro. Eram 4 dias sem contato. A família de Liana entrou em contato com a escola. A instituição confirmou. Não havia nenhum acampamento escolar programado.
Os pais de Liana perceberam que ela havia mentido sobre o destino da viagem. Também descobriram que Felipe havia saído com ela. A família de Felipe Café também não tinha notícias dele. Os pais dos dois jovens se comunicaram entre si pela primeira vez. As duas famílias registraram boletins de ocorrência na tarde do dia 11 de novembro. O desaparecimento de Liana e Felipe foi formalizado. As buscas começaram sem uma localização precisa. As famílias sabiam apenas que os dois teriam ido acampar em algum ponto da região metropolitana de São Paulo. O delegado Domingos de Paulo Neto foi designado para investigar o caso. Ele chefiava a delegacia de Embu Guaçu. Não havia testemunhas. Não havia pistas físicas. Não havia suspeitos. Os corpos de Liana e Felipe ainda estavam na mata. Ninguém sabia onde. No dia 16 de novembro de 2003, moradores da região de Embu Guaçu encontraram 2 corpos em área de mata. A polícia militar isolou o local e acionou a delegacia de homicídios. O delegado Domingos de Paulo Neto identificou as vítimas: Liana Friedenbach, 16 anos, e Felipe Silva Café, 19 anos. A perícia confirmou que Liana havia sido esfaqueada 15 vezes. Felipe morreu por traumatismo craniano. A investigação avançou rapidamente. Em menos de 2 semanas, a polícia identificou e prendeu 4 suspeitos adultos: Paulo César da Silva, o Pernambuco; Aguinaldo Pires da Silva; Antônio Caetano da Silva, o Novinho; e Antônio Mateus da Costa. Roberto Aparecido Alves Cardoso foi apreendido dias depois. Quando os investigadores confirmaram sua data de nascimento, o impacto foi imediato. Champinha tinha 16 anos. Era inimputável perante a lei brasileira. O julgamento dos 4 adultos ocorreu em 2005. Pernambuco recebeu a pena mais alta: 98 anos de prisão. Aguinaldo Pires foi condenado a 43 anos. Novinho e Antônio Mateus receberam penas entre 30 e 40 anos. Champinha cumpriu medida socioeducativa de 3 anos. Hilda Friedenbach, mãe de Liana, não aceitou o resultado. Ela passou os anos seguintes percorrendo o Congresso Nacional e concedendo entrevistas. Sua causa era a redução da maioridade penal de 18 para 16 anos. Em 2006, Champinha completou sua medida socioeducativa. Mas laudos psiquiátricos concluíram que ele representava risco permanente à sociedade. O Estado de São Paulo criou especificamente para ele a Unidade Experimental de Saúde. A Unidade Experimental de Saúde não é uma prisão e não é um hospital psiquiátrico convencional. Juristas divergem sobre sua legalidade. Champinha nunca foi condenado. Ele está detido por decisão judicial, sem prazo definido para sair. O caso Liana Friedenbach reabriu um debate que o Brasil nunca encerrou. A proposta de emenda constitucional para reduzir a maioridade penal ganhou força no Congresso. Em 2015, a Câmara dos Deputados aprovaria a redução para crimes hediondos. O Senado não ratificou. O debate persiste até hoje. Champinha completou sua medida socioeducativa em 2006, mas permanece internado em uma unidade especial até hoje. Um limbo jurídico que revela a incapacidade do Estado brasileiro de lidar com a monstruosidade que pode habitar um menor de idade. Liana tinha 16 anos. Felipe tinha 19. Se este caso te afetou, deixa o seu comentário, curte o vídeo e se inscreve no canal. Cada história que contamos começa com alguém que decidiu não esquecer.